Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Jesus é bom e a sua fidelidade ela dura para sempre. Gostaria de convidar os irmãos, vamos ficar de pé como de costume nosso. Vamos ler um trecho da Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, preste bem atenção, nós iremos ler do verso 14, até o verso 20, depois nós iremos dar um breve salto até o verso 24, até o versículo 2 do capítulo 8. Ficou difícil de entender? 14 até o 20, depois um breve salto ao 24, aí terminando o capítulo 7, vamos entrar até o segundo versículo do capítulo 8. Amém? Diz assim a Escritura Sagrada: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas eu aborreço isso que faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer que está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas sirvo a lei de Deus com a carne e a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Podei-vos assentar? Podei-vos assentar? Podei-vos assentar. O texto de Paulo nessa epístola, ele é bem confrontador. O texto de Paulo, ou as palavras de Paulo nesse trecho da Bíblia Sagrada, é um confronto, em primeiro lugar, a ele mesmo. Eu estou falando do apóstolo Paulo, o maior, ou se não o nosso grande evangelista Paulo, o maior ganhador de almas, o maior fundador de igrejas, Paulo, simplesmente Paulo. Paulo está vivendo, ou pelo menos está tentando nos passar, um confronto, uma guerra, uma batalha que acontece dentro do interior de cada ser humano. E aí é esquisito, é estranho, porque é o apóstolo Paulo aí que está falando essas palavras. O homem referência para toda a igreja está afirmando com a sua própria boca ou com a caneta na mão que o bem que ele almeja fazer, ele não consegue fazer, mas o mal que está sempre diante dele, ele sempre está fazendo. Paulo está abordando aqui nesse texto um confronto de duas coisas antagônicas: a carne, que vai militar contra o espírito. E aí, dentro dessa fala de Paulo, ele está aplicando duas doutrinas conhecidíssimas nossa:
a doutrina da justificação e a doutrina da santificação. Paulo está dentro dessa fala abordando essas duas doutrinas que parecem ser a mesma coisa, mas não é. São duas coisas muito diferentes uma da outra. A doutrina da justificação, ela tem um aspecto legal, ela fala de lei. Porque o camarada cometeu um crime e ele foi absolvido por algum motivo desse crime através de um ato de justificação. E por outro lado, a santificação. A santificação, ela traz o aspecto moral, ou seja, o homem, uma vez justificado, tem a opção de escolher a santificação por uma questão, por um aspecto moral. Então Paulo está abordando essas duas doutrinas nesse pequeno trecho aqui que eu li para os irmãos. E Paulo ele vai continuar na sua fala, falando a respeito dessa guerra, desse confronto. E a palavra aqui, enfoque aqui nesse texto, é o pecado. E não só o pecado, mas as consequências do pecado. E não só as consequências do pecado, tudo que o pecado pode produzir na vida do ser humano, tudo que o pecado pode trazer de malefícios à vida do ser humano. E Paulo está reconhecendo que ele, mesmo sendo a pessoa que vive essa guerra, vive esse confronto, a ponto, eu consigo enxergar aqui no auge do desespero de uma pessoa que quer se livrar de um mal, ele grita, a alma dele grita: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai conseguir me tirar dessa carcaça corrupta? Quem vai tirar daqui de dentro dessa carcaça corrupta aquilo que é bom, aquilo que é legal, aquilo que é saudável? Aí parece que dentro desse surto, desse confronto, ele lembra: mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. E aí ele vai continuar no capítulo 8 dizendo: agora, com esse entendimento, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto. Mas que não andam segundo a carne. Então Paulo está confrontando, está olhando para esse confronto, para essa batalha, está identificando que a carne dele não existe prazer nenhuma nela, só mal, apesar de ser satisfatório, não traz coisa boa, só traz coisa ruim. E agora ele precisa: eu não quero querer. É estranho isso, mas é o que ele está tentando falar. Eu não queria gostar disso, mas eu não queria sentir prazer nisso, mas E aí ele afirma: aquilo que eu não quero fazer, eu vou lá e faço. Mas aquilo que eu quero, que eu preciso fazer, isso eu não consigo fazer nunca. Então Paulo, no auge desse confronto, ele vai abordar a questão do pecado. O pecado, ele tem um poder tão destrutivo, ele tem um poder tão devastador na vida do ser humano, que a Bíblia vai tratar o pecado como senhor, e vai tratar aquele que comete pecado como servo, como escravo, a ponto do escravo não ter a opção de fazer aquilo que ele quer. Não, o escravo não tem direito de escolha. O escravo, ele sempre vai fazer aquilo que o seu senhor manda, mesmo contra a sua vontade. E Paulo está vivendo isso. Paulo está dizendo agora que essa carne, ela está escravizada, ela foi escravizada pela queda. A nossa carne, ela foi escravizada pelo pecado por causa da queda. E aí a Bíblia vai dizer que aquele que não tem pecado, esse se faz mentiroso. Porque todos pecamos.
E todos fomos, em alguma época, destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que nos dá vitória. Por quê? Porque Jesus é o único que pode justificar o homem dos seus delitos e dos seus pecados. Agora, o homem é escravo do pecado, servo do pecado, amarrado pelo pecado, vive essa guerra, essa batalha de querer fazer algo bom e não conseguir, e não querer fazer aquilo que é ruim e está sempre fazendo. Irmão, quem já foi dependente, viciado, ou quem já foi escravo, literalmente escravo do pecado, sabe o quanto é terrível. Quanto é terrível. Quantas vezes eu me deparei com situações de que acordar de repente do nada está em um local que você nem almejava estar. De estar com amigos. Hoje eu entendo isso com facilidade, irmão. Amigos. Cara, eu não consigo mais, eu não quero isso para mim, cara. Eu preciso sair dessa vida. Eu preciso mudar de vida, mas eu confesso que eu não consigo. Eu luto contra isso durante a minha vida toda. Eu não consigo sair desse buraco em que eu entrei. Porque o pecado escraviza, o pecado amarra. A ponto do homem precisar de uma ajuda extra. A ponto do homem precisar de um braço forte para arrancá-lo da situação em que está. Eu posso estar falando essa noite para pessoas que entraram aqui vivendo esse dilema. Vivendo esse dilema entre a guerra entre fazer o que é certo ou viver o que é errado. Mesmo sabendo que aquilo que é errado lhe trará consequências terríveis. Mas pelo fato de estar amarrado, preso, servo daquela situação, não consegue pelas próprias forças reagir ao mal. Reagir ao mal. Pessoas que, eu posso estar falando para pessoas essa noite, aqui dentro desse santuário, ou de repente você me acompanhando pela internet, que está vivendo esse conflito, o mesmo que Paulo viveu. Poxa, mas eu queria tanto fazer o que é certo. Rapaz, eu sei o que é certo, mas eu não consigo fazer o que é certo. E todas as vezes que eu me dou por mim, eu estou envolvido nesse negócio. Todas as vezes que eu percebo que eu acordo para a minha realidade, eu estou mergulhado nesse negócio. Mesmo sabendo, volto a dizer que isso lhe trará consequências terríveis. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me ajudar a sair dessa situação? Eu já não consigo mais... Eu já não consigo mais ter decisão própria. Eu me envolvi tanto com isso, que hoje isso me domina. Hoje isso me prende. Minha família sofre. Meus amigos, meus irmãos sofrem por causa das minhas decisões. Eu sou escravo desse mal. E eu não consigo mais sair com as minhas próprias forças. Eu até quero não fazer, mas eu acabo fazendo. Eu até quero andar certo, mas eu acabo errando. Porque nada de bom sai da carne. Nada de bom sai da minha carne. O mal está sempre diante de mim. E esse mal, eu estou sempre fazendo. E eu sei que esse pecado, ele arrasta com ele um efeito chamado condenação.
Há uma sentença, irmão, há uma sentença sobre o pecado. A sentença sobre o pecado é a sentença de morte. O pecado, a consequência do pecado, o resultado do pecado, o salário do pecado é a morte, é a sepultura. Sabendo disso, mesmo assim, fumei 16 anos da minha vida. Em todas as carteiras de cigarro lá atrás estava escrito assim: esse produto é tóxico e pode causar efizema pulmonar, pode dar câncer de pulmão. Olhava para aquele rótulo, coçava a cabeça, mas eu vou fumar só mais umzinho. Fumava não querendo fumar, entende isso? É estranho, não é? Fazia não querendo fazer, sabendo que aquilo ali traria algumas consequências. Erros que nos trouxeram consequências até os dias de hoje irreparáveis. Mas sabia, tendo ciência de todas essas coisas. O pecado, ele traz uma consequência. A consequência do pecado, ela é a morte. O salário do pecado é a morte. E por que não falar da origem dela ou da origem dele? Não é novidade para ninguém que a origem dele se dá lá no Éden, com uma conversa, um bate-papo. Um bate-papo entre uma serpente e uma mulher. A mulher estava sob uma orientação do seu marido, que por sua vez sabia a consequência do pecado, porque lhe fora dado, lhe fora orientado pelo próprio Deus. De tudo você pode tocar livremente, mas dessa aqui não. Por quê, Senhor? Porque essa aqui, se você tocar, você vai morrer. Ele passa essa orientação para a esposa. Eva, minha filha, a orientação que Deus deu foi essa aqui, Nós podemos comer de qualquer coisa, mas dessa aqui, não. E a Bíblia vai dizer que o fruto, ele era bonito, ele era bom, mas não é isso que chama a atenção dela. Ou pelo menos não é isso que faz com que ela tome o do fruto. Se você olhar, ler o contexto direitinho daquele bate-papo, a árvore não nasceu lá no dia da tentação, ela já estava lá. Ou seja, ela todos os dias via a árvore. Eles todos os dias passavam, poxa, é bonita mesmo, não, mas não podemos tocar. Não, é interessante, é bonito, legal, mas não podemos tocar. Até que a serpente vem e lança a sua semente do mal, dizendo: foi assim que disse Deus? Não, Deus falou assim, assim, assim. Aí a serpente vem e distorce a verdade em mentira. Quando a serpente distorce a verdade em mentira, ela diz assim: não, certamente não morrerá. Quando ela fala certamente não morrerá, a consequência do pecado que o mais assustava foi tirada. Espera aí, se eu não vou morrer, eu posso comer? Aí a serpente vem com a outra, que aí é pior ainda. Ele sabe que se você tocar nessa árvore ou nesse fruto, você vai ser igual a ele. Plantou dentro do coração de Eva a soberba da vida. Eva pega do fruto e come. Preste bem atenção aqui, irmão. O que faz muitas das vezes as pessoas tomarem decisões equivocadas na vida? Principalmente a nossa juventude, tomarem decisões erradas na vida. Principalmente os nossos adolescentes. O que fazem os adolescentes, os jovens tomarem decisões erradas? A falta de sentença. Porque Eva come do fruto. A Bíblia vai dizer que ela comeu e deu ao seu esposo. Por que ela come do fruto? Adão come do fruto porque Adão vê Eva comendo do fruto e não aconteceu literalmente nada. Só endossou o cheque da serpente. Viu? Eu não falei, Adão? Olha aí. Mas quando Adão pega do fruto da mão de Eva e dá-lhe uma mordida,
A Bíblia vai ser enfática em dizer: e lhe abriram-se os olhos, e viram ambos que estavam nus. Então me fortalece a ideia, ou pelo menos a tese, a minha linha de pensamento, de que Adão só comeu do fruto porque não viu acontecer literalmente nada com Eva. Viu, Adão? Não aconteceu nada, cara. Olha isso, deixa de ser bobo, vamos comer. Talvez ele nos enganou. Talvez ele blefou. E quando Adão come, a consequência está até os dias de hoje. A nossa juventude, a nossa geração, talvez está vivendo essas batalhas entre a carne, entre a luta, essa luta interior, essa guerra entre espírito e carne. Talvez esse seja um motivo. Mas a verdade não muda. O pecado continua até o dia de hoje, escravizando, amarrando pessoas com grilhões, aprisionando pessoas e fazendo pessoas escravo desse sentimento, dessa prática. E ela traz uma condenação. A condenação é a morte, afastamento de Deus, separação de Deus. O que faz separação entre Deus e o homem são as vossas transgressões. E aí é que vai entrar a doutrina que Paulo quer aplicar aqui nesse texto: justificação e santidade. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Paulo agora vai dar o remédio para essa enfermidade letal que tomou conta da humanidade. Paulo ele vai dar a receita para o diagnóstico de pecado e de morte. Jesus Cristo, graças a Deus, graças ao Pai, que nos enviou Jesus Cristo para nos livrar do corpo dessa morte. Porque a Bíblia vai dizer que todos, sem exceção, estávamos todos condenados ao inferno. Todos condenados à morte eterna. Mas Jesus Cristo nasceu para colocar um ponto final nessa escravidão. Jesus Cristo veio colocar um ponto final na escravidão por intermédio da sua obra de justificação. Jesus Cristo vai para a cruz do Calvário e vai pagar o preço para a libertação da humanidade. E Paulo vai fazer um paralelo, por isso que ele fala sempre de lei. Ele vai falar a lei do pecado e da morte. Mas ele vai dizer em algum trecho aqui que a lei ela é boa. Eu concedo que a lei é boa, mas a lei aponta para o pecado, mas não resolve o pecado. E aí Paulo vai, dentro dessa abordagem, vai se fazer lembrar de uma prática que Deus orientou a Moisés e mais na frente orientou a Josué a fazer. Deus pega Moisés e fala: Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai separar 3 cidades. 3 cidades. Escute bem isso. Essas 3 cidades, elas se chamarão cidade de refúgio. Por que, Senhor? Por que essa cidade? Escute bem. Pode acontecer de que alguém involuntariamente mate alguém, assassine alguém, por acidente, um crime, acho que é doloso que fala, né? Culposo. Doloso é quando há intenção. Isso. Então alguém pode cometer esse crime culposo, sem intenção. Então essa cidade, ela vai abrigar essas pessoas que cometerem esse crime. Por quê? Porque a lei era olho por olho, dente por dente. Uma vez que ele, mesmo sem intenção, assassinasse alguém, ele deveria ser morto por um parente próximo da vítima. E Deus dá uma orientação a Moisés, e Moisés institui 3 cidades de refúgio, e mais lá na frente Josué vai instituir mais 3. E o assassino involuntário tinha que ficar guardado dentro dessas 6 cidades. Eles não poderiam colocar o pé fora da fronteira. Se eles colocassem o pé do lado de fora, eles eram réu de morte.
Eles tinham que ficar morando dentro da cidade de refúgio. Não estão justificados, mas estão protegidos. Eles tinham que ficar abrigados dentro de umas casas que foram construídas especificamente para o assassino involuntário, para esse criminoso. E quando, que eles saíam, só tinha um jeito de sair dessa cidade. Só tinha um jeito de voltar para sua casa. Só tinha um jeito de voltar para sua família. Só havia uma possibilidade: do camarada rever os filhos, que há muito tempo ele não revia. Só havia um jeito dele rever a esposa, que há muito tempo ele não revia. Só havia um jeito: quando o sacerdote daquela cidade viesse a óbito. Morreu o sacerdote da cidade. Todos os assassinos ou todos os criminosos daquela cidade arrumavam as malas, botavam as mochilas nas costas e partiam em direção às suas casas. E chegavam em casa, muitas das vezes de surpresa. E alguém perguntava: você é louco? O que você está fazendo aqui? Não. Eu estou justificado. Por quê? Porque o sacerdote morreu no meu lugar. O sacerdote daquela cidade está sendo sepultado hoje. A família dele está de luto. Mas graças a Deus, por causa de Jesus Cristo, eu estou livre do meu pecado. Graças a Deus, por causa de Jesus Cristo, o sacerdote morreu. E hoje eu posso dizer que eu posso voltar para casa, que eu posso voltar para minha casa, voltar para minha família. Eu estou justificado. Quando a Bíblia fala que nós somos justificados, ela não nos dá o direito de dizermos que somos justos. Somos justificados por causa da obra de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo, ela é o nosso único acesso à vida eterna. Se, por um lado, a lei apontava para a morte, apontava para o pecado, a obra de sacrifício de Jesus Cristo aponta para a justificação. Nenhuma condenação há mais agora sobre ninguém que está em Cristo Jesus. Todas as guerras, todas as batalhas, mesmo sabendo que habitamos num corpo corruptível, mesmo sabendo que habitamos numa carne ruim, numa matéria tocada pelo mal, nós sabemos que existe alguém que fez algo que nos livrou do corpo dessa morte. Jesus Cristo é o único recurso que Deus nos deu para acessarmos a vida eterna. Jesus é o único. Jesus é o único. E essa obra de justificação, ela não vem do nosso braço. Essa obra de justificação, ela não é força humana. É força de Deus. Jesus, ele é o próprio Deus, que desceu, se fez carne e habitou entre nós, para nos dar acesso a uma porta de saída de nós mesmos. Vou repetir isso. É como se tivesse duas pessoas aqui. Uma totalmente corruptível por fora, mas aqui dentro tem uma pessoa muito boa. Jesus é a porta que se abre e o bom sai, largando o ruim para trás. Aí Paulo vai dizer: tragada foi a morte na vitória. Isso aqui que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Isso que é mortal, de imortalidade. Nós não vamos mais ter esse confronto que eu estou tendo aqui no capítulo 8, no capítulo 7 dessa carta. Nós não vamos ter mais. Porque Jesus Cristo pagou o preço que tinha que ser pago para nos dar acesso à justificação. Mas uma vez justificado, Paulo agora, ele vai dentro do próprio primeiro versículo do capítulo 8, dar uma dica aqui. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, que foi justificado, não foi vocês, Ele te justificou, mas com uma ressalva,
que não andam segundo a carne, e sim segundo o Espírito. A briga de Paulo entre carne e Espírito fica bem entendida aqui nesse texto. Eu preciso fazer a vontade do Espírito, mesmo que essa vontade contrarie a minha outra vontade. E Jesus ele vai deixar isso bem explícito quando diz: aquele que quer seguir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Esse negue-se a si mesmo é abrir mão daquilo que até mesmo nós concebemos como: não, isso aqui é certo. Mas não, eu abro mão das minhas vontades. Até quero fazer, até seria bom se fizesse, mas eu não vou fazer. Eu não posso fazer. E eu vou lutar contra isso, porque eu preciso acessar a santificação. Assim como a justificação é uma obra de Deus para o homem, a santificação é uma obra do Espírito Santo dentro do coração do homem, aguardando uma resposta do homem para Deus. Vou repetir isso. Assim como a justificação é uma obra que não depende da decisão do homem, o homem não precisou decidir se ia ou se não ia, o próprio Deus decidiu, enviou seu filho, morreu e ressuscitou, e hoje está à destra do Pai. É como se ele estivesse falando assim: a minha parte eu já fiz, agora eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado e do juízo. O homem agora vai precisar dar uma resposta. O que eu tinha que fazer para vocês eu já fiz. Agora eu preciso de uma resposta. O Espírito Santo já está aí no meio, já está envolvendo a igreja, já está envolvendo a nossa geração de um modo geral, inclusive quem não é da igreja. O Espírito Santo não é um privilégio só para crente. Se fosse assim, ninguém se arrependia. Porque se é só para crente, quem já está aqui, já está. Quem está fora não consegue vir, porque o Espírito Santo não é para eles. Mas o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. A verdade é que nós, os seres humanos, querem arrumar recursos para anular o convencimento do Espírito Santo. Aí vai se dar um efeito que a Bíblia chama de endurecimento de coração. O Espírito Santo, ele não tem, gente, não tem como fugir dele. Não tem. Quando dá uma vacilada, a primeira coisa que ele vem, chega do ladinho e fala. E aí, ficamos constrangidos, né? Fugimos daqui para ali, de lá para cá, não adianta. Aí viemos para o culto, aí a palavra, os louvores. Você precisa dar uma resposta para isso. Eu estou querendo me relacionar com você de novo, mas você precisa dar uma resposta para isso. Eu tô querendo fazer uma obra muito linda na sua casa, na sua família, mas o processo de justificação ele já fez. Agora é entre eu e você. Você precisa dar uma resposta para isso. Eu quero mudar a história, eu quero tirar você de dentro desse buraco que você mesmo entrou, mas você precisa dar uma resposta para isso. Você sabe do que você está fazendo errado, você sabe que o pecado vai te levar à morte, você sabe que isso te afastou de mim, mas eu preciso que você dê uma resposta. Eu preciso que você pare de lutar essa batalha que está dentro de você. Vamos vencer essa guerra junto, mas você precisa me dar uma resposta. Você precisa me dar uma resposta. Você precisa decidir. A sociedade, ela quer anular isso. E aí Paulo vai dizer que restringir o Espírito, né? Bloquear a obra do Espírito Santo. Mas como que bloqueia a obra do Espírito Santo? Como que bloqueia a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo está do ladinho, convencendo, mostrando. O Espírito Santo está ali orientando. Você precisa resolver essa questão.
você precisa dar uma resposta. O nome disso se chama santificação. A santificação é um processo de decisão do homem em relação ao convite do Espírito Santo. Uma vez que eu aceito o convite ou convencimento, eu começo a caminhar em direção à santificação, à separação. Dá uma definição de santificação: afastamento ou separação de tudo aquilo que é impuro. Detectou, percebeu a impureza. Por mais que a vontade seja estar ali, mas o que eu quero fazer, isso eu não faço. Quando tomamos a decisão de abrir mão daquilo que é errado, daquilo que foi detectado como mal, estamos no caminho da santificação. E não é um processo de estalar de dedo, irmão, é um processo longo. Ou quem vos fala que sabe o que é isso. É um processo longo, é uma guerra, uma batalha. Paulo, nosso apóstolo Paulo, aqui, me foge agora a data que ele escreve essa epístola, aqui, já crente, fundador de igreja, irmão, afirmando com a sua própria boca, dizendo: mal que eu não quero, eu vou lá e faço. Porque é um processo, santificação é um processo, irmão. Santificação é um processo. E como se começa esse processo? Todas as vezes que nós damos ouvido à voz do Espírito Santo, ao chamado, ao convite dele, ao arrependimento, nós estamos dando uma resposta positiva à obra mais linda que Deus já fez na face da terra, a obra de justificação. O criminoso que tinha que ser preso, morto, agora, por uma obra que não é dele, está com alvará de soltura na mão, podendo voltar para casa e viver uma vida boa com a sua família, mesmo sem ser merecedor, mesmo com o olhar acusador da sociedade. Aquele camarada está voltando para casa com alvará de soltura na mão e podendo dizer: alguém pagou o alvará da minha soltura. Aquilo que era contrário a mim foi pago. E alguém disse: tetelestai, está consumado, está pago, você está livre. Volta para casa, rapaz. Sai daí, rapaz. Volta para casa agora, porque você já está livre. Mas você precisa dar uma resposta a esse convite. A esse convite. Esse convite que daqui a pouco vai ser feito para você. E você sabe que vai ser feito. Você precisa dar uma resposta. A obra de justificação, ela já está aqui, já foi paga, já foi feito. Agora, eu tenho o direito de abrir mão da justificação e continuar debaixo de condenação. Eu tenho esse direito. Eu tenho essa opção de escolha. Não, eu tô, poxa, cara, eu tô bem, eu não tô afim não, legal. Mas a obra de justificação, ela não pode ser anulada por causa de uma decisão equivocada sua. A obra de justificação, ela já foi feita. Você só precisa dar uma resposta. Por quê? Porque através da sua resposta, através da sua decisão, Jesus entra na sua casa e muda toda a sua história. Jesus entra na sua casa e muda toda a sua história. Você pode estar aí no banco pensando assim: poxa, eu queria querer, entendeu? Eu queria estar afim. Eu queria sentir vontade. Eu sei que muitos usam até essa desculpa assim: não, Deus ainda não tocou no meu coração. Oxe, quem não tocou?
Você que não está conseguindo enxergar. Ele já tocou há muito tempo. Tanto tocou que você está aqui no nosso meio hoje. Tanto tocou que você veio para uma igreja hoje. Ou você acha que você veio aqui porque você achou um lugar bonitinho? Você veio porque o Espírito Santo te trouxe aqui para tu ouvir isso. Não, mas Hebe, eu não estou afim. Rapaz, olha o que Paulo está falando aqui. Eu também queria estar afim, mas eu não consigo querer. Eu queria tomar decisões corretas na minha vida, mas eu não consigo. O nosso sentimento não é base, não é para essa discussão aqui, irmão. É fazer exatamente ao contrário. É aquilo que você não quer fazer, aquilo que você não sente vontade de fazer, chegou a hora de fazer. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu tive várias experiências nisso, porque eu fui um que usava esses argumentos. A hora que eu quiser parar, eu paro. A hora que eu quiser largar, eu largo. Irmão, não larga não. Larga não. Se Jesus não entrar, vou dizer aqui com alto bom tom aqui para você. Se Jesus não entrar, você não sai desse buraco. Larga não, é daí para a morte. Eu não queria, mas fazia. E ficava escondido atrás desse argumento falido. Não, a hora que eu quiser parar, eu paro. A hora que eu quiser consertar, como se esse poder estivesse na minha mão. Irmão, se esse poder estivesse na mão do homem, Jesus não precisava ter vindo. Se o poder libertador, se o poder de se libertar de si mesmo estivesse sob o meu controle, não precisava de Jesus. Então por que Jesus veio, Hebe? Exatamente porque esse poder não está no nosso controle. Nós somos ou éramos escravo. Escravo não abre a cela para sair, escravo não abre a porta. Escravo não faz o que quer. Escravo faz o que não quer. Escravo está preso, amarrado, algemado, preso nas garras do pecado, servindo a um Deus que está arrastando a sua alma para o inferno. Aí Jesus entra no meio do caminho. Vem aquela pessoa amarrada, pé, mão, pescoço, sendo arrastada pelo meio do caminho. Bota a mão no peito de Satanás. Pega um machado e quebra as correntes. Sem essa pessoa merecer. Solta as correntes do pé e solta da mão. Eu gostaria que você, no momento em que eu estou falando isso, eu crio uma imagem na minha mente aqui, parece que eu estou vendo a cena na minha frente. Satanás arrastando uma pessoa para o inferno, amarrado, algemado, de repente alguém entra no meio do caminho e começa a quebrar as correntes. Começa a soltar as ligaduras dos pés, das mãos, do pescoço, e larga essa pessoa jogada no chão, livre para escolher. Afasta-se. Chegou a hora de decidir, cara. Você me quer ou quer continuar com ele? Chegou a hora de decidir. Liberta-me de mim. Liberta-me de mim. Vamos ficar de pé. Chegou a hora de decidir. Porque eu mesmo, ou vocês pensam que algum dia, eu por livre e espontânea vontade, não, hoje eu amanheci meio assim, quer saber? Vou largar as drogas, vou largar as bebidas, hoje eu vou mudar de vida. Está pensando que foi assim, irmão? Não foi assim. Eu acho que não foi assim com ninguém, irmão.
Ah, Heber, foi sim, porque uma vez pregaram, eu decidi, fui lá na frente. Não, filho, você ouviu a voz do Espírito Santo. Você ouviu a voz do Espírito Santo, a decisão foi sua, mas o Espírito Santo que foi te buscar. O Espírito Santo que foi te ajudar você na sua decisão. O Espírito Santo é que te orientou a você vir. O Espírito Santo é que pediu para você vir. Comigo não foi diferente, irmão. Muitas pessoas que me conhecem há muitos anos sabem que eu aceitei Jesus dentro de uma barraca, drogado, sem ninguém pregar para mim. É muito vivo isso dentro da minha memória. Eu estava dentro de uma barraca, drogado, bebendo, prostituindo o meu corpo. Prostituição no sentido de fazer aquilo que é ruim, profanando, até que parece que eu escuto a mesma voz ecoando dentro dessa igreja, uma voz tão suave. É hora de voltar para casa, cara. É hora de voltar para casa. Eu larguei o copo, larguei o taco e fui para casa. Chegou a hora de decidir. Para onde que nós vamos? Amarrado e algemado? Ou vamos dar valor àquilo que foi feito na cruz do Calvário? Vamos adorar.